Pedimos a tua assistência, que possamos receber a energia dos teus mensageiros de luz, Mestre Jesus, e os responsáveis por esse trabalho espiritual. Que estejamos receptivos e reflexivos aos ensinamentos de hoje, para compreender a nossa responsabilidade no que precisamos aprender e transformar em nossas vidas. Envolve, Mestre Jesus, nosso palestrante, com o teu amor, com a tua proteção, para que possa nos transmitir com sabedoria os ensinamentos desta noite. Que assim seja. E apresentamos o nosso palestrante desta noite, que é amigo, trabalhador da casa, Renato Rodrigues, que vai falar do tema família. Boa noite. Olha, esse tema é muito bacana, viu, gente? Esse tema, na realidade, esse livro é muito bacana. Para quem já tem ele em PDF ou para quem já comprou e está conseguindo ler, é muito interessante, eu recomendo. Mas esse papo nosso de hoje vai ser bacana porque a gente vai entender o porquê nós estamos na nossa família. Por mais que vocês já possam ter lido ou aprendido aí na ULH ou em qualquer outro lugar, que nós estamos lá na nossa família porque nós temos um planejamento reencarnatório, né? E aí nós escolhemos, entre aspas, com quem a gente vai nascer, etc., para o que nós temos que fazer, mas não é bem isso, tá? Não é bem isso, ou pelo menos não é só isso. Então nós vamos falar hoje sobre família, por que nós estamos nela, por que eles estão conosco, por que em certos casos a gente sai daquela família e vai para uma outra, né? Ou para que nós fazemos isso. Esse tema, esse livro no caso, para quem não sabe, é do Pensamento e Vida, tá? É um livro ditado por Emmanuel Chico Xavier, que é um livro que retrata uma cartilha que o plano espiritual tem para, vamos dizer assim, preparar aquelas pessoas, aqueles espíritos que estão para reencarnar. Olha que bacana. E isso provavelmente foi lido, foi ensinado a todos nós quando nós fomos reencarnar. E um centro pediu, né, uma leitura dessa edificante que se usasse no plano espiritual e veio esse livro. Então, na minha opinião, esse livro é uma joia que é utilizado, né, pelos ministérios da reencarnação para nós voltarmos aqui para a Terra. Então é muito interessante, são lições assim relativamente pequenas, muito úteis, tá, de grande sabedoria e que serve para nós encarnados também o tempo todo. E a gente vai falar sobre família então. Mas antes eu queria que vocês se levantassem, aproveitassem esse clima familiar e dessem um abraço na pessoa mais próxima, um abraço fraterno. Já que o papo é família, vamos nos enlaçar nessa família que é o Harmonia, né? Essa família que somos os seres humanos, né? Sintam-se abraçados, os espíritos também estão abraçando vocês. Isso vai trazer aquela sintonia gostosa para a gente poder iniciar o nosso papo, iniciar a nossa reflexão. Muito legal, né? Então vocês agora já se conhecem, pelo menos um pouquinho, já não são mais totalmente desconhecidos e já tem aí uma afinidade. Cada um de vocês recebeu o melhor que o outro pôde dar. Isso é legal, né? A gente passa com um abraço melhor que nós temos. E aí a gente vai criando essa afinidade. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre família. Esse livro ele tem são textos relativamente pequenos e eu gosto de ler para vocês assim não ficarem boiando durante a explicação. É melhor assim para aqueles que já leram, excelente, mas para quem não leu, eu gosto de dar uma lidinha para ficar mais fácil a gente refletir.
e enquanto eu leio, vocês já vão tirando conclusões. Assim, não se fixem demais em alguns termos ou em algumas frasezinhas, porque esse texto é um pouco complicado. Então, se fixem no geral, tá? Para a gente tirar aqui algumas conclusões bacanas. O que os espíritos falam sobre família? Olha que legal. A família consanguínea ou família carnal, entre os homens, pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos. Ele chama de reflexo. O que são nossos reflexos? É o que a gente reflete, é o que a gente é o que a gente mostra, né? É o que nós somos. Então, família essencial, ela reflete o que nós somos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Então, coisas que a gente já passou e já fez, né? Certo? Não incluímos aqui os espíritos pioneiros de evolução, quer dizer, aqueles espíritos missionários, por exemplo, né? Que trazidos ao ambiente comum, superando de imediato, criando um clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Então, a família que tem a graça de ter um missionário nela, ótimo, porque ele consegue mexer com todo aquele astral da família e encaminhar a família para onde, né, ele acha melhor. É muito bacana a gente ter vamos dizer assim, um aumento fantástico de vibração, de sintonia, porque tem uma pessoa dessas do nosso lado. De repente, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, né? Algum ente da nossa família. Porém, comentamos a nossa posição no campo vulgar da luta, quer dizer, não é esse o caso. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver, ou, mais claramente, cada um de nós apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estende os reflexos que lhe digam respeito. Então, aqui esse texto já fala uma coisa bem bacana, né? Nós não vamos passar de etapas muito rápido. Muitos poucos de nós têm uma vontade tão grande, tão forte, que consiga ultrapassar nossas tendências, os nossos limites, e começar a fazer coisas melhores assim, de uma hora para outra. A gente pode melhorar e pode fazer coisas melhores o tempo todo, mas a nossa virada, a nossa transformação não se dá assim tão rápido, né? A gente sabe disso. É difícil a gente tirar um defeitozinho, né? A gente adquirir qualidades até não é tão difícil, mas tirar um defeito é bem difícil. A gente é muito teimoso. E aí, o texto fala isso, que a gente vai passar muito tempo, assim, junto com o pessoal que é da nossa afinidade. E aí nós vamos ver o seguinte: o homem primitivo não se afasta de improviso da própria taba, mas aí renasce múltiplas vezes. E o homem relativamente civilizado demora-se longo tempo no plano racial em que assimila as experiências de que carece, até que a soma de suas aquisições o recomende a diferentes realizações. Então nós que somos aqui, né, já o relativamente civilizados, a gente ainda vai ficar muito tempo nesse nível, cada um no seu nível, né? A gente não é muito diferente. Claro que aqui tem alguns que são espíritos melhores, outros menos melhores, mas de qualquer forma a gente vê que a transformação demora. A transformação não é rápida. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, ou a família, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que lhe caracterizam as tendências. Então aqui ele já deu uma dica muito interessante de como é formada a família. A gente procura as pessoas que nos são iguais. Existe uma afinidade, existe uma lei da afinidade que faz com que nós acabemos sendo gerados, reencarnemos numa família parecida com a gente. Ela é parecida com a gente. E aí o texto vem dizer que, na realidade, claro que a gente não é tão
parecido assim com as outras pessoas, porque a gente tem a nossa individualidade, né? Por exemplo, lá em casa eu gosto de um tipo de música, os outros gostam de outro. Então a gente não é tão parecido assim. Mas o que une a gente são laços afins. São coisas que a gente tem em comum. E essas coisas podem ser coisas boas, né? Podem ser qualidades, virtudes, ou não. E aí a gente vai ver, né? A gente vai falar aqui na nossa reflexão. Por aqui a gente já deu para ter uma ideia do que é o papo hoje, tá? Então, vou deixar por aqui essa leitura para a gente poder entrar realmente na nossa reflexão. E aí nós vemos o seguinte, que nós reencarnamos em regime de comunhão, ou seja, ninguém reencarna por um acaso numa família que não tenha nada a ver consigo. Ah, mas a gente já ouviu falar daquela situação em que uma família é bacana e de repente reencarna ali um espírito mais arredio, mais difícil. Pois é, mas por que será que ele reencarnou ali? A gente sabe, né, pelas leituras, pelo aprendizado, que a família ajuda aquele indivíduo e aquele indivíduo ajuda a família. Ou seja, é ambíguo o aprendizado. Simplesmente alguém não entra lá só para aprender, acaba ensinando também. Até porque se nasceu naquela família, aquela família precisa daquela pessoa, daquela dificuldade também para se desenvolver. Então nós nascemos numa família que a gente é afim. Se não, vamos dizer assim, por características mais visíveis, de repente lá no nosso fundo a gente tem alguma coisa a ver com aquela família, né? Então a família carnal é formada pela afinidade. E a gente já viu aqui numa outra palestra que eu dei, que tudo funciona pela afinidade, gente. O universo funciona pela afinidade, afinidade de energias, né? Planetas estão próximos de outros planetas e de estrelas por afinidade. Isso é uma lei, né? Pela lei da gravidade. Então a gente vê que o universo todo funciona por afinidade. Aqueles que não são afins uns dos outros, normalmente se afastam. E é por aí mesmo. Por que eu vou ter que ficar junto de alguém que não tem nada a ver comigo? Ah, mas você tem que aprender com ele. Então tudo bem. Então a vida, entre aspas, vai arrumar um jeito de botar a gente junto, né? E aí nós vamos ver o seguinte, que a família, ela é formada por pessoas diferentes, né, entre aspas, com bastante diferenças, mas aquele núcleo ali é o que eles têm de afim. É o que nós temos de afim na nossa família. Ah, mas eu tenho mais energias parecidas. Ótimo, pode ter, não tem problema. Desde que sejam energias boas, mas se vocês estão colados por energias que não são tão boas, por sintonia que não é tão boa, então vamos rever, né, nossos conceitos. Essa família, vamos dizer assim, vai ser a mola de impulso para a gente poder passar por isso e de repente começar a mudar nossas tendências. É para isso que a gente está lá. A gente está na família para aprender, né? E aí nós vemos o seguinte, que reencarnamos em regime de comunhão. Não, peraí. Onde reencarnamos? E aí a gente vai ver por que a gente reencarna naquela família, afinal de contas. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nosso reflexo, como disse o texto. Então, todos nós estamos na nossa família porque a gente tem alguma coisa em comum. Provavelmente as nossas ações. E essas ações podem ser milenares. A gente pode ser um teimoso daquele que não se acerta de jeito nenhum. A gente vai cair numa família teimosa que não se acerta de jeito nenhum. Por quê? Porque isso fica mais fácil da gente se trabalhar. E é mais fácil deles ajudarem a gente a se trabalhar. Porque na realidade na vida nada é fácil, a gente precisa se esforçar. Quanto menos esforço a gente fizer, ou é porque a gente já adquiriu aquele conhecimento, ou é porque a gente estacionou no nosso crescimento. Se está fácil, a gente está estacionado. Vamos fazer força.
Ah, não, mas eu já aprendi isso, já olho para as outras pessoas com carinho, já ajudo as pessoas, já ajudo uma creche, já ajudo. Ótimo. Então vamos arrumar mais coisa para fazer. Porque se ficou fácil, é porque você já adquiriu essa condição, já adquiriu essa qualidade. Vamos correr atrás de outras, né? Ah, mas e o que não é fácil? Ah, mas eu sou chato. Ah, mas eu sou muito rigoroso. Ah, mas eu brigo de vez em quando com a minha família, com a minha esposa. Bom, aí está o problema, né? É fácil a gente fazer o bem para pessoas que não nos chateiam, entre aspas, não estão no nosso círculo próximo. Isso é fácil. Quanto mais quando depende mais de dinheiro do que de ação, né? Não vale muito, mas vale. Agora, e quando a gente vê isso em casa? O que eu faço em casa? Como é que eu me dedico à minha família? Eu faço aquele jeito assim, de, se ele ou se ela brigam comigo, eu brigo também. Se eles me criticam, eu critico também. E a gente vai indo assim, num crescendo, né? Aumentando essa desavença. Ou eu simplesmente me recolho, tento procurar uma leitura mais edificante para saber como eu saio disso e começo a virar aquela sintonia. Vamos lembrar que a gente está falando de sintonia. E olha, nós nem entramos ainda no caso dos espíritos que estão conosco, porque sintonia também ajuda com eles. Por que hoje é o dia de mediúnica de tratamento? Porque alguém de vocês deve estar sintonizado com algum espírito, né, obsessor, com algum espírito que tem algum problema com vocês. Vocês estão ligados, né? Por isso que existe o tratamento mediúnico, para poder o quê? Nós nos melhorarmos um pouquinho, a gente sentir, de repente, o que está fazendo, ou o que deveria fazer, e o espírito que está com a gente também, ele sentir. Por isso que existe todo esse trabalho, para ele ver que na realidade ele não vai chegar a lugar nenhum com isso. Ao contrário, ele vai se segurar mais tempo num período de não crescimento. Mas será que não é o nosso caso também? Será que nós não somos os obsessores? Vamos lembrar, né? É a afinidade. Então, a nossa família apareceu assim. Apareceu por afinidade. Por mais que a gente tenha assim 1000 coisas para fazer, queira melhorar, queira se desenvolver, quando a gente vai reencarnar, né? Tenha 1000 planos, 1000 pessoas que a gente tenha combinado até reencarnar, né? Eu brinco muito isso com meus amigos. Pô, para a reencarnação que vem a gente vai estar junto. A gente vai ser isso ou vai ser aquilo. Eu brinco muito disso, mas o pior que é verdade, né? A gente vai ver isso aqui. Né? Cada criatura está provisoriamente ajustada ao seu plano de ação, né? Provisoriamente ajustada ao que desenvolve. Então, nós desenvolvemos nosso dia a dia, nós desenvolvemos nossas relações, nós desenvolvemos a nossa qualidade ou não. O que nós estamos desenvolvendo? Quem nós estamos chamando para estar com a gente, né? Cada um de nós, apenas pouco a pouco, ultrapassa esse horizonte. Isso é bom, por um certo lado, porque a gente vai estar junto por muito tempo, mas é ruim por outro, porque a gente vê que alguns amigos nossos estão disparando na frente, né? A gente vê muitos casos nessas leituras, né, desses livros espíritas, de desencarnados, né, que estão no plano espiritual, mas, por exemplo, a esposa está numa colônia espiritual muito mais adiantada que o marido, ou vice-versa, né? São espíritos. Mas eles estiveram juntos na Terra, tudo bem. Combinaram, tinham afinidade, foram juntos para se ajudarem e para se ajustarem, né? Mas um é mais desenvolvido que o outro. Então a gente vê aqueles amigos nossos se adiantando, se esforçando, e onde mexe, né, isso com a gente? Onde isso bate fundo na gente? Será que eu estou me esforçando também?
Será que eu estou fazendo por onde estar nessa família, merecer essa família, já que hoje a gente está falando de família, né? E até quando a gente fica aí? De certa forma, a gente é que decide, a gente é que define. Se nós somos um grupo de pessoas com a mesma sintonia, com a mesma afinidade, com as mesmas tendências, se por um acaso a gente se desenvolver igual ou iguais, a gente vai estar junto. Vamos formar outras famílias. Tranquilo. Se um de nós é mais preguiçoso, é mais renitente, mais teimoso, aí esse aí provavelmente vai ficar para trás. Porque os outros vão seguir seu caminho. Deixou de ser amigo? Não, não deixou de ser amigo, não deixou de gostar, não deixou de ter aquela simpatia, aquela relação, mas cada um escolhe o seu passo, né? Cada um escolhe o seu esforço. A gente está aqui no centro, não só para tratamento, para aprender isso, né? Isso o Espiritismo veio abrir a nossa mente. Algumas outras religiões também falam, mas não são tão explícitas quanto o Espiritismo. O que a gente precisa fazer para se desenvolver? Ah, mas eu não quero. Não quer, não faz. Não quer, não faz. Ah, eu quero comer um ovo frito. Então, vai lá e pega o ovo, frita e come. Ah, mas eu quero comer ovo frito, mas eu não quero ir lá e fazer o ovo frito. Tem alguém para fazer? Não. Então, não vai comer ovo frito. É simples. Por quê? Porque tudo é em relação ao nosso esforço. A vida é assim, muito gratificante por isso, porque a gente aprende e a gente cresce pelo nosso esforço. Todos vocês que estão aqui, com certeza, estão aqui se esforçando. Eu acho que provavelmente preferiam estar em casa, né, ou fazendo alguma outra coisa, né, bacana também, mas estão aqui. Eu gosto muito de estar aqui. Dá preguiça de sair de casa? Dá, principalmente num dia chuvoso, mas eu gosto muito de estar aqui. Até tem alguns outros trabalhos na casa por causa disso, porque eu gosto muito. Mas eu já me afinizei a isso. E na realidade foi o que eu falei. Se isso já estiver fácil para mim, eu tenho que arrumar outra coisa. Continuo fazendo isso, mas arrumo outra coisa. Isso até um parênteses aqui no nosso papo. Vocês vão ver muito nesse centro. Os que não estiverem ainda trabalhando, vocês vão ser convidados a se engajar numa atividade qualquer. Aí vão gostar, vão se animar, vão fazer amigos e tal, encontros, blá. Daqui a pouco chamam para outra. E para outra. Tem gente que vem aqui todo dia da semana. Tem gente que a gente fala que já tem sei lá, um colchão aqui para dormir no centro, porque fica aqui, vem para cá o tempo todo. Por quê? Porque na realidade a pessoa sentiu o seguinte, ela não pode estacionar. E as oportunidades quando aparecem, ou a gente agarra, ou a gente pega, e aí aprende o que ela tem a nos passar, ou a gente deixa passar. Alguns deixam. Alguns preferem vir aqui só uma vez por semana, ou de repente uma vez por quinzena, ou sei lá, uma vez por mês. Outros já estão mais do que engajados, e tem gente, inclusive, que trabalha aqui e trabalha em outro centro também, porque gosta, porque já tem a sua equipe, já tem a sua família ali de amigos. E isso diz alguma coisa para ele. Então é importante que a gente reveja isso também, né? O que a gente está fazendo que a gente possa dizer assim que eu estou fazendo bem para mim? Porque isso se reflete em nossa família. Na realidade, isso somos nós. Se nós estamos nos esforçando para isso, provavelmente a gente vai ter esse esforço em casa também. Apesar de que hoje em dia a gente vê muita gente que parece que é um turista em casa, né? Que não quer fazer nada em casa, mas quando vai para a casa de um amigo, principalmente adolescentes e jovens, quando vai para a casa de um amigo, aí faz tudo. Arruma a cama, lava a louça, faz tudo. Mas em casa, não quer nada. Isso, na realidade, na minha opinião, é educação, né? É cultura. A gente vê que no Japão, as crianças aprendem a limpar a sala, na escola. Aprendem a limpar o banheiro. Cultura. Para eles não é nada de errado, nada demais. A gente ainda não chegou lá, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, que essas aquisições demoram muito. Se a gente não começar, não der o primeiro passo,
A gente não chega lá tão rápido assim. Exprimimos o que assimilamos. Então, na nossa família, por mais que possam ter problemas, por mais que possam ter desafetos, nós temos afinidade para estarmos juntos. A gente tem por que estar ali. E a gente vai aprendendo e assimilando as coisas. E vai exprimindo. E a gente tem que ter cuidado quando a gente assimila coisas ruins, né? Brigas, críticas, etc. O que a gente vai expressar disso? O que a gente vai colocar para fora? E principalmente como a gente coloca para fora. Né? Porque esse como, na realidade, faz toda a diferença. Se eu tiver que falar alguma coisa com alguém, chamar atenção, ou fazer uma crítica, né? Que seja de uma forma construtiva. Porque senão eu nem consigo chegar ao meu objetivo e nem consigo fazer a minha família melhorar. Eu estou botando por água abaixo. Então, como é muito importante numa relação. Por que reencarnamos nessas condições? Aí ele fala, né? Você segue encontro aos laços que você mesmo construiu. Olha que bacana essa parte aqui. Ela diz o seguinte, que nós estamos hoje na nossa família pelo que nós fizemos aí nas últimas encarnações. Isso quer dizer que vocês estão plasmando as próximas famílias de vocês com o que vocês estão fazendo agora. O que vocês estão fazendo agora? Né? Boa essa. Eu estou preparando o meu futuro. Eu estou plantando o meu futuro. O que eu estou plantando? O que eu estou trazendo para mim lá na frente? Porque eu sou o responsável. Não tem jeito. Ah, mas a minha família é muito chata e tal. Um não quer saber de mim, o outro faz isso, o outro faz aquilo. Mas você está lá por alguma razão, por algum motivo. Faça o melhor que você pode. E aproveite a oportunidade. Porque, assim, existe aquele ditado espírita, né? Se você estiver ao lado do seu inimigo, aproveite que ele está do lado para você poder se acertar com ele. Você não sabe quando é que vai rever esse inimigo. No caso da família, no caso desses afetos, é diferente. Se você está do lado dele, aproveite para aprender o que tem que aprender, porque senão você vai ficar do lado dele por muito tempo. Por muitas encarnações. Não tem jeito. Né? O livro é bem explícito nisso. A gente está com quem a gente quer estar ou com quem a gente se afiniza pelo que nós fizemos. Eles falam do termo hereditariedade psicológica, né? E chamam de hereditariedade psicológica essa natural aglutinação das pessoas. Ou seja, a gente se aglutina com quem é parecido com a gente. O texto é só isso. A gente está com quem é igual a nós. Ah, eu não estou com quem é diferente de mim. Ah, mas essa pessoa é egoísta e eu não sou. Pois é, mas vocês têm outras coisas em comum aí tão fortes que uniram vocês. Talvez você tenha que treinar a paciência com a pessoa egoísta. Né? Porque se por um acaso você não está aguentando ficar com o egoísta, você tem que rever algum conceito seu. Você tem que aguentar. Você tem que tentar ajudá-la. Se é que ela é egoísta mesmo, isso não é um reflexo do que você é. Que a gente aprende isso também. Aprende até na ULI. Muitas coisas que a gente vê nas pessoas, somos o que nós somos. É o que nós somos. A nossa sombra. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente critica no outro, porque a gente está se criticando. A gente só está vendo aquele defeito daquela pessoa, porque eu sou assim. E aí eu critico aquela pessoa, que é uma forma de eu me criticar. Mas não dá certo. A gente tem que tentar mudar, tem que tentar entender. Principalmente tem que tentar se conhecer, né? Por que se fala tanto de se conhecer? Tem que saber quem eu sou. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente está na dúvida. Às vezes a gente vê mais o que o outro vê na gente.
E nem sempre o que o outro vê na gente é o que nós somos, né? Acontece muito no namoro, né? Cada um, assim, se pinta da melhor forma possível para conquistar o outro. Aí, dali a alguns anos, começa a reclamar, começa a dizer que não é bem assim. Pois é. A gente passa a ser o que a gente é, né? A gente pode fazer um esforço enorme para impressionar alguém, mas depois a gente passa a ser o que é. Então, às vezes, a gente está criticando alguém pelo que nós somos. A psicologia explica. A lei da afinidade e o tempo, né? Então, a gente vê aqui uma família de músicos terá mais facilidade para reconhecer companheiros, pois muitas vezes os espíritos que assumem a posição de filhos na reencarnação são os mesmos amigos que lhe incentivaram a formação musical, desde o reino do espírito. Então, alguém que seja meu filho provavelmente foi meu amigo, provavelmente foi minha mãe, provavelmente foi meu pai, meu irmão. A gente não deixa esse laço tão fácil assim. Alguém que foi minha mãe pode ser meu amigo, minha amiga, como eu sou de outras pessoas. A gente consegue sentir isso, né, com um laço de afinidade muito grande. Não sabe explicar normalmente, mas a gente consegue sentir. Aquelas pessoas que a gente vê e se afiniza de uma hora para outra, sem mais nem menos. Está aí, ó. São relações antigas, relações afins, né? Então, aqui é uma explicação da formação da família. Pessoas que gostam das mesmas coisas facilitam a convivência. Então, tudo bem, vamos montar uma família para poder tentar. Daí a gente partir para o nosso crescimento. E aí ele fala assim, que também escultores, poetas, políticos, médicos, comerciantes, agricultores, também podem ter uma família de afins com essas qualidades. Pode ser a família formada por uma qualidade dessa. Mas ali embaixo ele vem e diz, também em conformidade com o princípio da sintonia, que vemos tipsomanos, que são os alcoólatras ou cleptomaníacos, delinquentes e enfermos de ordem moral, se juntando numa família. Então, às vezes, a gente está numa família porque a gente tem um defeito que aquela família também tem. Vamos lembrar daquela figurinha do núcleo familiar, né? Que são pessoas diferentes, mas alguma coisa muito forte tem em comum para eles terem formado aquela família. Então, o que será que está me colocando na minha família? O que será que eu estou fazendo para trabalhar essa união, trabalhar essa afinidade, né? Se for uma afinidade boa, ótimo, vamos preservar e partir para outras. Mas se for alguma afinidade negativa, como essas de baixo, o que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo? Se espera que eu contribua também, né? Não só os outros. Então a família ela pode ser formada também por uma associação de afinidades negativas. Como a gente tem amigos também, né, que pode formar um grupo de amigos por alguma coisa negativa. A condição familiar, por esse motivo, é a resultante da conjunção de débitos. Olha que bacana isso. Pessoas que devem coisas parecidas. Pessoas que devem, assim, os mesmos erros, ou os mesmos defeitos morais, se juntam. Podem ter 1000 outras qualidades, cada um deles, mas tem alguma coisa negativa aí, ou tem algum débito com o passado aí. A gente também se junta para resolver débitos nossos. E a gente tem que ser, assim, esperto ou inteligente o bastante para tirar proveito dessa união, que é por isso que nós estamos juntos. Por isso que a vida relega a gente à família. Né? Senão a gente seria como alguns animais, né, que depois que nasce, vão embora. Tartaruga mesmo. Nasceu lá do ovinho, vai para a água, tchau. A gente não é assim. A gente é familiar.
A gente sustenta, né, aquela família, aquela união, normalmente até o final da nossa vida. Ah, mas se eu separar e casar com outra pessoa, tudo bem, montou outra família. Mas aquela família você ainda pode ter os vínculos, ou alguns vínculos. E pode, inclusive, depois, numa outra encarnação, se formar novamente essa família. Se vocês tiverem algum vínculo, ou melhor, se nós tivermos algum vínculo, ou alguma coisa a tratar, a ser tratada com alguém, a gente vai estar junto. Como eu falei, os obsessores aí, né, de hoje. Esses espíritos estão aí por algum débito que vocês têm em comum. Eu também devo ter um monte de obsessor, mas pelo menos eles são mais pacientes comigo, eu acho. De qualquer forma, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que a gente não pode ser passivo. A gente tem que ser proativo, como se costuma dizer hoje em dia. A gente tem que sair para resolver o problema. E a gente tem que preservar o que tem de bom. Aí aquela amizade aumenta, aquelas qualidades aumentam, aquela família fica mais unida, né? A gente rasga muita roupa suja, etc., resolve as questões e pronto. Vamos junto. Desenvolveu todo mundo. Ah, mas e se um ficou para trás? Se vocês fizeram tudo possível, né, para carregar ele junto e ele quis ficar para trás, que é o nosso livre-arbítrio, paciência, o que a gente vai fazer, né? Então a gente tem que ter discernimento e a gente tem a oportunidade de aprender. O centro é um dos locais que se ensina. A gente tem a oportunidade de aprender. Eu lido com crianças, eu sou da infância e da juventude. Adoro. E eu passo esses conceitos para eles, porque eu sei que daqui a pouco, além deles já serem espíritos, né, milenares, eles daqui a pouco são adultos, eles daqui a pouco estão resolvendo sobre a vida deles. Hoje em dia ainda não. Mas eu já passo esses conceitos para eles, porque eles vão chegar adultos com outro preparo. O que eles vão fazer com esses ensinamentos, só cabe a eles saber, mas a gente passa o que a gente pode. Então, fazendo o convite aí, aproveitando. Quem tiver filho entre 4 e 14 anos, sábado de manhã nós temos aqui a parte de infância, de 8h20 às 9h30. É o horário da reunião daqui, do Evangelho. E para quem tem filhos maiores, quinta-feira, na hora da palestra em Geraldo Adenauer, é a hora da nossa juventude. É onde a gente conversa de papos sobre a família, sobre o dia a dia deles, sobre muita coisa que está acontecendo aí de errado, que eles precisam saber e precisam se preparar, né? O próprio consumismo, drogas, etc. A gente fala de tudo. E a gente tem o espiritismo como base para a gente dar alguma coisa de concreto para eles. Porque o que a gente está dando na realidade é poder de decisão. Nenhum de vocês vai estar junto com seus filhos o tempo todo, mas vocês podem dar o poder de decisão para eles, desde que vocês deem um ensinamento para eles. Se eles souberem as consequências de cada ato, pronto. Eles resolvem o que fazem, que é o que acontece com a gente, né? Família, afinal de contas, é para isso. É para ensinar para a gente como é a vida. E aí a gente vê o seguinte, que essa coisa tem que se ajustar de alguma forma, né? Como é que se ajusta isso na família? Tá? Nós somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos. Olha só, a gente está na família e a gente se junta com pessoas que às vezes não são, vamos dizer assim, agradáveis a nós, porque a gente gerou isso lá atrás. Numa encarnação anterior, num momento anterior, nós geramos isso. Então, nós temos que passar por isso para poder aprender. E dizem que o melhor aprendizado realmente é o sofrimento, né? A gente aprende, vê, dói, machuca e tal, e aprende. Quando a gente aprende uma coisa sem nenhum esforço, ou a gente já sabia de alguma forma, ou não aprendemos nada. Mas quando a gente aprende com esforço, quando a gente sua para aprender, né? Aí valeu a pena.
que a gente segura aquele aprendizado. Então, a família, ela traz essa condição. A gente entra num mundo que nós plasmamos lá atrás. Provavelmente, que a gente foi e o que a gente fez lá atrás, a gente está passando agora. E se a gente tem que passar por isso agora, é porque nós ainda não acertamos isso em nós mesmos. Senão, não precisava passar. Senão, só um missionário mesmo. Ou então alguém que resolve nascer numa família mais difícil porque ele gosta das pessoas e quer ajudar. Tudo bem, é a missão dele. Mas, de qualquer forma, a grande maioria de nós, a gente nasce numa família difícil porque nós intoxicamos lá atrás essas relações. E a gente tem que pensar nisso. Vocês vejam quanta coisa a gente já falou hoje, né? A gente tem que ficar pensativo, mas não pode ficar triste. A gente tem que ver o seguinte, essa é a regra do jogo. E a gente está aprendendo a regra do jogo, ótimo. Pior é a gente jogar sem saber, né? Faz besteira sem saber o que está fazendo. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Olha que bacana, a gente tem muita coisa boa na nossa família. A gente criou laços aí, de tempos atrás, que quando a gente está junto, eles voltam, a gente sente. Às vezes uma música puxa isso, uma lembrança, uma emoção puxa isso, pode ser até de outra encarnação, isso está no nosso perispírito. E a gente revê aquilo, e é bacana. Mas também tem o outro lado, né? Nós também estamos com as algemas do que nós construímos. Isso é a família. São momentos bons que a gente plasmou no passado e que a gente, vamos assim, contribuiu no presente, mas também tem os momentos ruins. Ah, mas tem família que é tudo direitinho, que é tudo perfeitinho. Olha, eles devem ter passado por muita coisa para chegar a esse ponto. Se encontraram novamente, estão se desenvolvendo. Né? Tem umas famílias que são assim, aquela família 10, ótimo, merecimento. Se ajustaram, de repente tem algum defeitozinho, algum probleminha entre eles, mas eles estão conseguindo superar isso com amor. Eles já têm muito mais amor. Tudo bem. Numa próxima encarnação, provavelmente eles serão amigos, mas vão cair numa outra família que eles tenham mais ajustes para fazer. Porque nessa fase nossa espiritual é muito ajuste que a gente tem que fazer. A gente é muito renitente, muito teimoso. Então a gente precisa estar constantemente lembrando do que a gente fez e que não deve fazer de novo. Porque aquilo não traz nada. Às vezes traz um prazer efêmero e a gente não ganha nada com isso, né? Então, precisamos desfazer coisas que nós fizemos no passado. Essa é uma das razões da nossa família atual, da nossa família anterior e das nossas próximas famílias. Desfazer coisas que nós fizemos errado. Nosso aprendizado não é apenas teórico, mas é prático e experiencial. Eu gosto muito de botar isso em toda palestra, porque isso serve para toda a palestra, né? Serve para tudo. Precisamos passar pelas vicissitudes e experiências da vida experimentando. Se eu falar para vocês só isso que eu estou falando na teoria, ótimo. Vocês vão ver, vocês vão assimilar alguma coisa, vocês vão lembrar, vão achar bonitinho, bacana, às vezes vão passar lá para os outros amigos, mas vão fazer? Será que vão fazer? Não. A gente precisa de experienciar, a gente precisa de passar por isso. Por isso que a família é uma coisa real. Hoje em dia, com a internet, né, com os jogos que a gente tem visto muito problema com os jovens, e não é só com os jovens, também tem adultos, que vivem aquele universo virtual. E isso é um problema, porque eles se conduzem para aquele universo virtual, porque lá eles conseguem ser o que eles gostariam de ser na vida real, e não são. E passa a ter uma vida paralela, talvez melhor até do que a sua, mas isso
não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque quando eles saem do computador e pegam na vida real, volta tudo de novo. Uma invenção, né, bacana da tecnologia, mas que faz com que a gente invente coisas para o nosso prazer ou para a nossa compensação que não vão dar em nada. A gente precisa acertar os nossos laços. A gente precisa acertar o nosso passado. Consertar o que nós fizemos de errado. E, é claro, né, se possível, agariar mais qualidades, mais virtudes. Mas isso é consequência, isso acaba sendo consequência. Da gente se melhorar, da gente querer se melhorar, a gente já vai conseguir ir se acertando. Então a família nos impõe essa realidade, que é diferente da realidade da internet, dos jogos, né, do mundo virtual. A família impõe. E tem que impor, tá? Tem que impor porque esse é um dos grandes problemas hoje em dia da nossa juventude, principalmente. Como nos ajustamos? Aí a gente vê, né? Aquelas atividades no bem, aquelas atividades úteis, né? Que é o trabalho, sacrifício, paciência. Olha, eu tenho alguém egoísta na minha família, mas eu não sou egoísta. Mas eu não tenho paciência para aguentar aquela pessoa. Eu não tenho paciência para aguentar alguém que está doente. Alguém que está precisando de cuidados. Eu não tenho paciência. Eu vou lá, faço alguma coisa, vou embora. Quero fazer o que eu gosto. Não, gente, a gente tem que ter paciência. E vocês notem que quanto mais velho a gente vai ficando, mais dependente dos outros a gente fica. E isso também é um aprendizado. Poxa, mas eu nunca dependi de ninguém, eu trabalho desde novinho, sozinho e já ganho tal. Pois é, mas você tem que aprender humildade, você tem que aprender paciência. E você tem que aprender que você está ensinando para aquelas pessoas essas qualidades que fazer, né? Cada coisa funciona direitinho ao seu tempo. E não precisa discutir sobre isso, a gente precisa aprender o para que as coisas acontecem. Por que eu tenho alguém em casa que é muito difícil? Porque eu estou precisando de alguém muito difícil. Ah, ganhei na Mega Sena, vou jogar tudo para o espaço. Pode jogar, na próxima encarnação vai cair na mesma família. E a Mega Sena não passa para a próxima encarnação. Olha que bacana, né? Não dá nem para botar no testamento. Pois é. Então a gente tem que ter discernimento. Então o trabalho no bem, gente, é uma das coisas que a gente sabe que ajuda muito o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a gente se acostuma, sem estar ganhando, né? Sem estar lucrando financeiramente, a gente se acostuma a lidar com as pessoas, se acostuma a ajudar as pessoas, se acostuma a ser alguém melhor, a aprender a ser melhor. Porque trabalho voluntário a gente tem que aguentar muita coisa. Tem que aguentar muita gente, muita pessoa difícil. Eu estou lá porque eu quero. A gente faz esse compromisso. Eu gosto de falar em compromisso e eu tirei do meu vocabulário obrigação. Eu não acredito em obrigação. Obrigação a gente recebe uma e simplesmente joga fora quando quer. Mas compromisso não. Compromisso, quando a gente faz, a gente tenta pelo menos cumprir. Né? Muito bacana essa palavra compromisso. Se vocês quiserem tirar a obrigação também de vocês, pode tirar, porque eu não acredito nisso. Acredito em compromisso. Então a gente tem que ter o compromisso, quando a gente trabalha no bem, de ir lá todos aqueles dias que são marcados e tal, fazer o que a gente se propôs. Daqui a pouco puxam a gente para fazer alguma outra coisa. Por quê? Porque sempre precisa de gente, sempre precisa de mão de obra, né? Sempre precisa de tudo. E os filhos não consanguíneos dentro do núcleo familiar? Olha, os filhos não consanguíneos, na realidade é bacana essa pergunta, porque é o mesmo caso. Se eles estão
chegaram àquela família, eles chegaram por afinidade, mesmo que tenham nascido em outras famílias. A gente viu aqui o seguinte, que as famílias elas são formadas em geral por amigos, né? Amigos que se encontram em encarnações e aí vão se ajudando, vão se afinizando e vão montando as famílias para irem se auxiliando. Um filho que não é consanguíneo nessa encarnação, provavelmente já foi pai, mãe, filho, avô, tio dos outros todos. Porque, vamos dizer assim, a questão consanguínea ou a questão carnal é só para facilitar ao espírito reencarnar. Só. De resto, é tudo igual. Então, um filho não consanguíneo, ele pode ser mais amigo e pode ser mais familiar do que os outros até. Ou do que alguns outros. Pode, sem sombra de dúvida. É um compromisso que a gente tem com aquela pessoa e é um compromisso que aquela pessoa tem com a gente, né? Se forma esse laço. Em geral, os pais, né, é que veem isso como um compromisso, mas quando os pais forem mais velhinhos, o filho vai ter o compromisso de cuidar dos pais. E existe muita afinidade, existe muito amor. Eu acho até que uma condição dessa talvez exploda um amor maior ainda, né? Porque, entre aspas, a gente diz assim, foi um filho escolhido, não foi um filho que veio ao acaso. Na realidade, o acaso não existe. A gente sabe disso. As coisas acontecem como tem que acontecer, né? Principalmente pela afinidade. Mas aquele filho que veio por aquela situação é porque a família precisava de aprender aquilo e aquela pessoa precisava de aprender aquilo. De repente, dependendo da idade que ela tinha e o que ela passou de experiência, trouxe para ela um aprendizado importante. E aí depois ela se juntou com aquela família. Vamos dizer assim, foi um atalho da vida, né? Então a gente vê que trabalhar no bem é uma das formas que a gente tem para ajustar o nosso passado, para ajustar as nossas questões, né? E aí a gente vê o seguinte, que a família, então, no final das contas, são amigos ou são afins espirituais, né, que provavelmente se veem e trabalham juntos há muito tempo e que resolvem montar aquele núcleo familiar para se auxiliar, seja da forma que forem, né, vamos dizer assim, materialmente falando, como eles formaram essa família. A gente já sabe até que tem o bebê, por exemplo, de proveta, né? O bebê, né, que concebido às vezes na barriga de uma mãe de aluguel ou qualquer coisa parecida, tem de tudo. A tecnologia facilita tudo, mas na realidade tudo é uma questão de juntar aqueles espíritos. E isso a tecnologia, ela só pode dar um empurrão, ela só pode ser usada para isso, né? O plano espiritual é que é muito responsável por juntar essas pessoas todas. E quando a gente vê como funciona o Ministério da Reencarnação, a gente vê que a coisa é bem complicada. E a família, vamos lembrar então, vocês têm hoje na casa de vocês pessoas que vocês já são afins há muito tempo. E se algum deles tem problema com vocês, resolva esse problema, porque vocês estão juntos para resolver. E dali para frente, de repente, criar até uma grande amizade. Tá? Agora eu